Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí, né, as brabas jogaram ontem, as brabinhas também. E o presidente Augusto Melo está de volta, né, para tentar resolver aí os BOs que estão acontecendo no Timão. E aí também a crise na base, né, jogadores saindo aí a custo zero. Bom, antes se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, né? Gostaram do vídeo? Dê a curtidinha, o joinha maroto e deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu leio, respondo e depois dou moral para vocês, tá bom? Vamos lá, começar a falar das brabinhas que ontem jogaram, né? Às 15 horas, lá no estádio Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e venceu, né, o Internacional de virada por 2-1, né, pelo Brasileirão Feminino da categoria. Os gols, né, o Joana do Inter marcou aos 45 do primeiro tempo, e no segundo tempo Rafa Rodrigues marcou 2 vezes, aos 15 e nos acréscimos, né. As brabinhas são líderes com 16 pontos lá no seu grupo, no grupo A. E na terceira rodada do Paulistão Feminino, às 9 horas da noite, né, lá na Fazendinha, as brabas receberam as sereias, né, o time do Santos, e acabou tendo um empate de 1-1, que manteve a invencibilidade das brabas, mas as sereias, que são, né, líder do campeonato, com os mesmos 7 pontos, mas por ter um saldo de gol maior. Né. Os gols foram de Ju Ferreira, um golaço aos 16 do primeiro tempo, e Paola, uma falha, né, da goleira Kemily, fez aos 34 do primeiro tempo. O Timão, né, as brabas tiveram muitos desfalques, jogadores que estão lesionadas, as que estavam na seleção, tanto sub-20 quanto na principal. Então dificultou muito, né, essa vitória. Mas manteve a invencibilidade, só que foi a primeira vez, né, desde 2022, que as brabas não empatavam, né? Eram 20 jogos e 20 vitórias. E a Jaqueline ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo, vale ressaltar isso. Mas o importante é que as brabas mantiveram a invencibilidade, né? Isso é importante, tá bom? E agora vamos falar de Corinthians masculino. Por onde começar, né? Vamos começar pelas perdas da base. Vamos lá. Começar com o menino Flora, de 10 anos. Eu já tinha visto vídeos dele, né? Tanto no futsal quanto no campo. Um moleque bom de bola. Parece, né, ser promissor. E o Corinthians acabou perdendo ele. Segundo o Claudinei Alves, diretor da base, numa entrevista lá no podcast do Marcelinho Carioca, né, o Pé de Anjo, falou que o Corinthians fez uma oferta de 7 mil reais de salário, mais 3 mil de auxílio moradia, mais, né, convênio médico, outras coisas, e aí totalizava 18 mil reais. Foi recusado, né, que já é muito para um menino da base, mas com a idade que tem. E segundo, né, falaram, o staff do garoto ofereceu ele para o Palmeiras. E o Palmeiras ofereceu 15 mil de salário, mas mais 200 mil reais de luvas. E aí o moleque, né, o pai dele disse que ele não está acertando com o Palmeiras, mas as fontes que dizem que já está tudo certo. O moleque é corintianíssimo, não queria ir, mas o pai, a ganância, o staff, o dinheiro, gente, o dinheiro, isso fala mais alto. Estão levando o moleque pro Palmeiras, né? É lógico, você não tem que fazer burrada, né, e nem loucuras para um menino ainda de 10 anos, que não pode nem assinar contrato profissional. Mas, pô, você viu aí o que aconteceu com o Hendrick com o Palmeiras, né? Ele era do São Paulo não quis dar emprego pro pai do menino, o Palmeiras fez isso e o Palmeiras foi quem ganhou o dinheiro. Vamos ver o que acontece, né? O moleque aparentemente é muito bom de bola. Mas assim, fazer loucuras eu também sou contra. Mas pô, você paga aí
1 milhão pro cabeçudo aí que é titular do Corinthians. Paga 1,5 milhão pra um cara que é reserva. 800 mil, não sei o que. Porra, os caras que não vão nem te dar retorno. Ainda mais pela idade. Vamos lá. Igor, atacante, né, que fez o gol do título da Copinha, né? Diz aqui que o Timão queria renovar o contrato dele, mas queria emprestar ele para um time da Série B do Brasileiro. E o jogador deixa o Corinthians, né? É anunciado como jogador do Água Santa já até o final do Paulistão 2025. Era um menino que eu já tinha até comentado que podia muito bem fazer essas, às vezes de ponta, e eu estranhei o porquê que ele não estava sendo nem relacionado. E aí você vê que você não sabe, né, o que acontece nos bastidores. Então o moleque acabou deixando o Timão. Rafael Venâncio, gente, zagueiro de 18 anos, na mira do Barcelona. Olha só como que é. Um empréstimo gratuito que o Barcelona vai oferecer para o Corinthians com opção de compra. E o Corinthians vai aceitar. Porque o Corinthians é o único time que ele dá a base dele para os times da Europa. Não é o primeiro jogador não, viu? Tem jogador no Benfica que foi assim, tem jogador, se eu não me engano, acho que no Milan. E já está quase tudo encaminhado. Esse empréstimo de graça, então assim, o Augusto Melo está, tipo assim, fazendo as mesmas besteiras que outros presidentes faziam. Kaique, que bom de bola. Eu até conversei com um amigo meu e falei assim, por que ele ainda não estava no time principal do Corinthians? Contrato até março de 25. A partir de setembro ele pode assinar um pré-contrato. O Corinthians não procurou ele, mas quer renovar, mas não pelos valores que ele está pedindo. Segundo a diretoria do Corinthians, ele está pedindo mais que o Bidon. O salário que o Bidon ganha no profissional. Sendo que o Kaique ainda não é realidade. Ele não é nem relacionado, ele estava jogando no Sub-20. Ele acabou de fazer um gol no último jogo do Corinthians, né? Do time do Danilo na categoria. Eu também acho loucura. Mas aí é tudo empresário, gente. Empresário, staff, os caras querem ganhar dinheiro. Eu já vi muitos jogadores do Corinthians que abraçaram esse bagulho do staff, ó, se ferraram depois. Tá? Vamos lá. Mais um diretor afastado do Timão. Marcelo Mandel, diretor do Departamento Internacionais, né, pediu afastamento, essa crise política que afeta aí o Augusto Melo. E agora vamos pro Augusto Melo, que voltou de viagem da Inglaterra, não conseguiu nada, pelo que a gente sabe, por lá, né, e tentando resolver as bombas que ficou aqui no Brasil. Primeiro, Vaidebet pode sair do Timão? Pode, a qualquer momento. Hoje é o último dia pro Corinthians, né, prestar esclarecimentos para a Vaidebet sobre a empresa Laranja, né, que recebeu parte do dinheiro, né, das comissões. Recebeu, né, o Corinthians recebeu notificações, já tinha recebido por e-mail e recebeu, né, uma notificação extrajudicial que tinha que prestar esclarecimentos, senão a Vaidebet não quer o nome dela envolvida com sujeiras, então isso mancharia, né, a empresa e o nome da empresa, e aí ela ia entrar com a rescisão. A rescisão ela ia pagar 10% do que falta, algo em torno de 30 milhões, e dependendo do grau da burrada aí do Corinthians, não pagaria nada. Tá? E aí o nosso presidente, Augusto Melo, chega e vai se reunir com a organizada da Gaviões, da Fiel, que foi levar uma placa lá pro Paulinho, né? Ela que não fez isso no dia da despedida do nosso jogador, aí foi levar hoje e aproveitou e foi conversar com Augusto Melo. Para mim desnecessário, né? Podem me criticar, mas eu acho que se reúne demais com a organizada. Meu, você deve satisfação à torcida
inteira do Corinthians e não uma parte dela. Tá? Uma parte. Isso eu não compactuo, eu não aceito. Entendeu? Ah, você não é corintiano? Sou. Mas quem manda no Corinthians é a torcida inteira do Corinthians, não é a torcida organizada. E foca muito nisso, se reunir com organizadas, fazer média, sabe? Isso eu sou contra, gente. Desculpa, eu sou contra. Gostem ou não, eu sou contra. E aí, para finalizar o vídeo, o Corinthians emitiu uma nota para a Vaidbet. Então vamos tentar resumir aqui, ó. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que nessa quinta, hoje era o último dia que eu falei, encaminhou ofício para a patrocinadora Vaidbet, esclarecendo as tratativas adotadas pelo clube em relação ao contrato de intermediação após solicitação da marca em 27 de maio. Dentro do informado, o Corinthians mais uma vez reafirmou seu compromisso contra qualquer prática ilegal e explicitou que segue colaborando com todas as autoridades nas investigações relacionadas a terceiros. A Polícia Federal está em cima disso. O clube também informou que a intermediária foi notificada para esclarecimentos, além de contratar uma empresa para a realização de apuração autônoma, bem como a própria apuração realizada pelo Conselho Deliberativo, que a gente sabe que também é outra negação. O Corinthians, cujo contrato padrão prevê a cláusula anticorrupção, justamente para evitar esse tipo de desgaste, tem maior interesse em esclarecer os fatos. É isso aqui que tá aqui no site do meu timão. Só que assim, tem até aqui ó, um comentário. Enquanto não vier a público esclarecer esse assunto, vai render. Uma coisa que eu sempre falo, gente. O Augusto Melo tem que vir marcar uma coletiva e falar. Ele se esconde. Aí o que acontece? Daqui a pouco ele vai em algum outro podcast aí para dar entrevista, para falar. Foi o que aconteceu com o bagulho do Cássio. Meu, marca uma coletiva. Você tem medo de quê? Parece aquela música do Titãs. Você tem medo de quê? Porra. Tá com medo? Não assumir o Corinthians, pô. É complicado, gente. É complicado. Pô, você vê todo dia, não tem notícia boa do Corinthians. Hoje, o vídeo não tem nada de bom. É meninos da base indo embora. Entendeu? Ou seja, você não fala do Corinthians. O que aconteceu só foi das bravas e as brabinhas, que senão não ia ter isso. Ia falar só sobre coisas ruins do Corinthians. Ah, e tem outra. Direitos de imagem atrasado, eu nem coloquei na pauta hoje. E o Corinthians está atrasado numa parcela do Félix Torres, o time lá do México. Eu esqueci de colocar isso. E acha que isso é normal, gente? Não é normal. Não é normal. Se pra vocês é, pra mim não é. Ah, você só fala mal do Corinthians. Ah, não sei o que, você não defende o presidente. Faz coisa boa que você vai ser defendido. Faz coisas certinhas que o time é defendido. Mas eu sou corintiano? Sou. Para muitos que questionam. Ah, você não é corintiano? Ah, que time você torce? Eu sou corintiano. Corintiano, como eu já disse várias vezes, desde 1982. E eu sei a história do meu time. Até antes de eu nascer. Eu sei a história do meu time antes de eu nascer. E para debater com qualquer um sobre Corinthians. E não uma torcida modinha que só sabe de 2000 para cá, 2012 para cá. Não. Eu debato lá da história de 1910, desde quando começou. Entendeu? Quem fez gol, escalação, os primeiros títulos, e isso e aquilo. Aí eu debato, porque eu acompanho a história do meu time. Como eu acompanho a história dos outros times, que eu já falei isso, e do futebol brasileiro e do futebol internacional. Então assim, para conversar comigo e debater futebol, tem que entender. Porque senão vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já falei isso. De futebol, eu não entendo muito, mas o que eu entendo, eu dou banho em muita gente. E muita mesmo. Então assim, vem debater comigo de Corinthians, sabendo de Corinthians. Que coisas que você não sabe. Porque não é saber só ali o que acontece no campo, não. É os bastidores. É você ir atrás de informação. Entendeu? É você ir lá pensar
as coisas que muita gente não sabe. Entendeu? É legal quando o pessoal chega, porra, isso aí eu não sabia. Nossa, isso aí eu não acompanho. Mas agora vai ter. Entendeu? Isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. E vai, Corinthians!